Então a gente vai dar continuidade, ou melhor, a gente vai dar início a esse novo conjunto temático que a gente apresentou para a turma 1M na aula passada, que seriam os 4 tipos de logos. Com a turma 1Z a gente não pôde fazer essa introduçãozinha desse novo momento temático, já que a gente ficou discutindo a prova há 2 aulas atrás, então a gente terminou ficando atrasado. Então, pessoal da turma Z, vocês vão ter aula depois não, né? Quem vai ter? A turma M, né? Então eu gostaria que vocês ficassem para a gente fazer essa introduçãozinha. É cerca de 45 minutos só. É um período mais curto. Porque é a temática desse bloco que a gente vai ter da disciplina. Então essa introdução serve como um bloco que amarra essas aulas que a gente vai ter durante esse próximo mês, que são sobre os 4 tipos de logos, 4 tipos de discurso, 4 tipos de racionalidade, 4 maneiras que a gente tem de pensar a realidade a partir de funções cognitivas diferentes e 4 tipos de maneiras da gente interagir as nossas mentes, de discursarmos e de interpretarmos os discursos dos outros. Dessa vez a poética, a retórica, a analítica e a dialética. Então é interessante a gente ter esse momento de introdução sobre esse momento, porque dá para amarrar, entender melhor, né, como essas 4 correntes se emaranham para que a gente possa pensar a respeito da realidade, as limitações e possibilidades de cada uma delas. Mas hoje a gente vai começar já com um desses 4 canais que a gente vai estudar, que seria o primeiro da poética, né? O tipo de discurso poético e o que Aristóteles fala a respeito desse tipo de discurso. Então eu coloquei como citação para exemplificar a aula de hoje, uma citação do Sêneca, um filósofo estoico romano. E ele diz o seguinte: quantos poetas há que já disseram o que os filósofos ou já disseram também, ou hão de dizer algum dia? Então o que é que o Sêneca está dizendo? Chamando a atenção, né, para esse papel pioneiro da poesia da arte. Né, como se a gente lembra aquela figura da primeira aula, coloca os artistas, os poetas, na fronteira da razão, né, expandindo os limites da razão e aventurando-se no campo do irracional, do misterioso e etc. Então o Sêneca está chamando a atenção que muitas verdades que os filósofos investigam, que os filósofos pensam, já foram antecipadas pelos artistas, já foram trazidas pelos artistas, porém num tipo de discurso diferente, né? No discurso poético, no discurso simbólico, artístico. Então muitas vezes os filósofos estão racionalizando, tratando de verdades que já foram simbolizadas pelos poetas. Ou ainda, né, várias temáticas que os filósofos ainda não chegaram, ainda não alcançaram, porém que os poetas já antecipam, já antevêem, já apontam, e que filósofos futuros terão que buscar. Então eu coloquei como imagem também dessa aula uma pintura do Rembrandt, que é justamente Aristóteles contemplando o busto de Homero, né? Ele olhando para o busto de Homero e tentando, de maneira introspectiva, entender se a grandiosidade dele alcançará a grandiosidade do Homero, né? Se a influência que o Aristóteles vai trazer para o futuro estaria em paridade com aquela que a relevância do Homero para o seu próprio tempo, né? Já Rembrandt tentando relacionar essas 2 figuras e associá-las ao seu nível de importância. Então a gente falou que o Aristóteles foi de suma importância para o pensamento não apenas europeu, não apenas ocidental, mas também para o pensamento árabe. A gente mencionou que o Avicena, o maior filósofo árabe, era conhecido como o segundo professor, o segundo mestre, sendo o local do primeiro mestre, do primeiro professor, salvaguardado por Aristóteles. Então, a poética de Aristóteles é um dos exemplos de como essa relação, esse dinamismo entre mundo árabe e mundo europeu se dá. Então, foi através das traduções árabes que a poética do Aristóteles chegou à Europa. Então foi uma tradução, acho que do grego para alguma outra língua, dessa outra língua para o árabe, do árabe para o latim. Então foi uma tradução bem direta para chegar a conhecimento da Europa. São 3 camadas de tradução até que se chegasse na Europa.
foi do grego para uma outra língua que eu esqueço, do Oriente Médio, aí dessa outra língua para o árabe, do árabe para o latim. Né? Então foi bem indireto para chegar na Europa. Então, a poética originalmente do Aristóteles era feita de 2 livros. Um que ele tratava da tragédia e o outro que tratava da comédia. Porém, o livro que tratava da comédia perdeu-se totalmente, de modo que a gente só tem aquele que trata da tragédia. Então é uma obra que está mutilada em parcial, né? Uma obra parcial. Né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Em Nome da Rosa, do Umberto Eco, né? Baseado no livro do Umberto Eco, né? Que é sobre um monge medieval, lá já após Tomás de Aquino, que está investigando os mistérios de assassinatos que está acontecendo no mosteiro. E aí descobre-se que esses assassinatos, essas mortes, essas desaparições, todas estão atreladas com justamente o livro do Aristóteles, que é a poética do Aristóteles, a parte que trataria da comédia. Né? Ou seja, o livro perdido da comédia estaria causando todos esses assassinatos. Claro que isso é um anacronismo total, porque no mundo medieval não era conhecida ainda a poética. A poética só foi chegar na Europa no finalzinho da Idade Média, começo do Renascimento. Então a gente mencionou bem em passant que o Aristóteles ele teve toda aquela polêmica de saber, né, se os filósofos pré-cristianismo deveriam ser aceitos ou não. Depois que Aristóteles atingiu um certo renome na Idade Média, ainda assim não era conhecida a obra da poética. Só foi chegar na Europa já para o Renascimento, quando o prestígio de Aristóteles já estava em decadência. Aí é curioso pensar porque, na medida em que o prestígio da metafísica, da física aristotélica começava a decair, depois que a poética entrou no mundo europeu, o prestígio do Aristóteles enquanto crítico de arte teve uma grande influência. Né? Então, esse período do Renascimento, começo da modernidade, os artistas, os dramaturgos foram muito influenciados pela poética do Aristóteles, né? Pelas proscrições que ele faz a respeito disso. Não sei se esse comercial do YouTube já apareceu para vocês, essa série de comercial do YouTube já apareceu para vocês. Chama-se uma série de Masterclass. Trata-se de pessoas famosas que dão aulas sobre suas temáticas. Então você tem, sei lá, Christina Aguilera ensinando a cantar, Usher ensinando a dançar, e por aí vai. Várias personalidades ensinando seus ofícios, dando curso online desses ofícios. Aí um desses comerciais que vai aparecer no YouTube chamou minha atenção, foi desse aí que ele é um roteirista que ganhou o Oscar escrevendo o roteiro para aquele filme, A Rede Social. Já assistiram? Pronto, ele ganhou o Oscar escrevendo o roteiro e ele dá umas aulas a respeito de técnicas de como escrever roteiros e tudo mais. E aí no meio do comercial tem um momento que ele fala isso. Vocês precisam ser evangélicos a respeito da poética de Aristóteles. Vocês precisam seguir à risca a poética de Aristóteles. Então, para vocês terem noção, né, dessa crítica do Aristóteles, 2.300 anos atrás, né, ainda sendo seguida pelos artistas atuais, pelos escritores atuais, pelos dramaturgos atuais, né, que a base, né, o núcleo do que ele faz é realmente, o núcleo do que ele fala é realmente bastante perspicaz e bastante relevante, mesmo para a produção artística atual. Então estima-se que o Aristóteles, ao escrever a poética, ele estava fazendo uma resposta ao Platão. A gente passou um pouco por cima dessa temática na República, mas as críticas que o Platão faz aos poetas, né, que é famosa no final no livro 10, no final da República, que o Platão disse que os poetas têm que ser expulsos da cidade, da Calípolis. E ele diz assim, né, ele diz que o problema é que o teatro, a poesia e tudo mais, ela estimula os nossos prazeres e desejos vis. Porém, ele diz o seguinte, né, ele diz, se a poesia imitativa voltada para o prazer tiver algum argumento para provar que ela deve de fato estar presente numa cidade bem governada, a gente deve recebê-la com bom gosto. Então, apesar dele ter expulsado os poetas, ele diz que se alguém provar que a poesia tem uma finalidade útil, né, engrandecedora da nossa mente, a gente deve deixá-la entrar. Diga. Quer falar alguma coisa? Pois temos consciência do encantamento que sobre nós exerce.
mas seria impiedade trair o que julgamos ser verdadeiro. Né? Ou não te sentes também seduzido pela poesia, meu amigo, sobretudo quando contemplas através de Homero. E ele complementa. Então a gente vai permitir, né, aos seus defensores, mesmo aqueles defensores que não são eles mesmos poetas, mas que amam a poesia, falar por ela em prosa e nos mostrar que não é somente agradável, mas também é útil ao governo dos estados e útil à vida humana. E haveremos de ouvi-los com benevolência, pois para nós será proveitoso que ela se revele tão útil quanto é agradável. Então Platão diz que, né, ninguém nega que a poesia, a arte é extremamente agradável, mas ele está meio incerto se ela é útil. Porém ele diz, se alguém argumentar que ela tem uma utilidade para engrandecer nossas vidas, devemos aceitar felizes. Né? Então as pessoas estimam, os especialistas estimam, que a poética do Aristóteles está respondendo esse desafio. Está tentando mostrar, né, qual é o grande valor que a poesia tem para revelar a verdade, para nos aproximar da verdade, e não ser uma mero imitação de falsidades. Então, o conceito central que tanto Platão fala, critica, quanto Aristóteles vai pôr como raiz de toda a poesia, de toda a arte, é o conceito de mimesis, imitação. Para Platão, o problema da arte mimética, é que ela é uma imitação da imitação. Se os objetos individuais são imitações das formas ideais, a arte é uma imitação dos objetos. E aí, por isso, a arte estaria 2 passos da verdade. Aristóteles também parte da ideia da arte como imitação, como mimesis, porém ele tem uma concepção um pouco diferente. Então, como a gente já falou, a maneira imitativa é uma das maneiras mais enraizadas em nós de aprender. A gente vê alguém fazendo alguma coisa que a gente admira, que a gente gostaria de fazer, a gente se imagina fazendo também, e a gente tenta emular, imitar, reproduzir em nossas ações. A gente falha miseravelmente e depois a gente faz pequenos ajustes tentando se aproximar desse modelo ideal. Então a noção da aprendizagem através da imitação é algo extremamente basilar para toda a nossa vida, para todo o nosso conhecimento. Tanto é que a gente já falou dos macacos, né, que tem também neurônios espelhos, tal como nós temos, mas também a gente vê crianças, né, das idades mais, né, iniciais que tem, imitando o seu entorno. Então, a maneira mais fácil, mais íntima que a gente tem de aprender é imitando. A gente não precisa de teorias, a gente não precisa de raciocínios complexos, etc. É só ver outro fazendo e imitar. Né? De modo que mesmo crianças imitam seus pais, imitam seu meio, né, tentando reproduzir esses comportamentos. Outra maneira que se tem, né, outro ponto relevante da imitação, está no aspecto social. Eu vou mostrar para vocês o vídeo desse experimento para vocês terem noção da relevância que às vezes a gente esquece que a imitação tem. Para a imitação é importante para a gente se comportar individualmente, para o nosso desenvolvimento psicológico, para a nossa aprendizagem direta enquanto indivíduos. Ela também é importantíssima para a nossa integração social. Isso, assim, aquela questão, se todo mundo está fazendo é porque algum valor deve ter, alguma razão deve ter. Se a gente chega num ambiente que a gente desconhece totalmente, o hábito que a gente tem é meio que imitar mais ou menos como as pessoas agem ali. Mais ou menos feito você entrando no elevador, você percebe, né, como é que as pessoas geralmente se comportam, né? Fica todo mundo meio que assim, né? Agora, também teve um que eu vi que... O que é que eles fizeram? Combinaram de uma pessoa entrar no elevador e todo mundo se volta para as paredes do elevador. Assim, a pessoa que está no meio fica totalmente, né, enlouquecida. Que diabos é isso que está acontecendo? Né? Então, né, não sei se vocês já foram, né, na nossa juventude, né, quando a gente começa a ir para a festa, né, e a gente começa a beber tipo vinho carreteiro, né, safra de janeiro, assim, mais ou menos, né? E a gente também começa a se comportar e integrar nos nossos grupos sociais, observando o comportamento das pessoas. Né? Como elas se comportam, como elas se vestem, como elas agem. Né? Não sei se já aconteceu com vocês, de estar, sei lá, de repente numa festa assim, né, totalmente integrado, e você começa a se perguntar assim, o que é que eu faço com os meus braços? Né? Você começa, né,
cruza o braço para cá e bota no bolso. Aí, tipo, tudo que você faz parece se sentir desconfortável de alguma maneira. Né? Você começa a observar para os outros como eles estão fazendo, né? Que eles estão fazendo com o braço e começa a imitar. Até o momento que a pessoa fica olhando estranho para você. Né? A terceira grande função da imitação, da mimesis, está nesse nível cosmológico, da gente entender o nosso meio, da gente compreender a nossa realidade. A gente falou um pouco de mitos, falamos também de ritos. Né? Então a imitação da natureza, a imitação do entorno, permite com que a gente compreenda o nosso entorno. Né? Então, quando a humanidade está tentando entender os animais, né, as forças das naturezas e etc., um dos grandes recursos que se tem, que se faz, ela tentar incorporar o espírito desses animais e imitar o seu comportamento. Né? Através da imitação do comportamento desses animais, o ser humano acha que dá para empaticamente entender como eles pensam, como eles agem melhor. Né? Então, em inúmeras culturas, em inúmeros agrupamentos humanos, você encontra esse tipo de hábito de mascarar-se para, através da máscara, você se incorporar, se sintonizar com esse ambiente da natureza. Né? Então, você vê que justamente, né, a imitação aqui de um búfalo, né, tem movimentos, né, fortes, ríspidos, rígidos. Né? A imitação de um macaco já tem um movimento mais, né, com gingado, com brincadeira, com traquinagem e por aí vai. Né? Então, imitando esses animais com quem o ser humano interage, ele consegue entendê-los melhor, entendendo-os melhor, consegue interagir melhor com eles. Eu acho muito talento, né? Essa dança aí realmente é impressionante. Então, né, incorporando e dançando para imitar a maneira como o seu meio existe, o ser humano consegue compreender melhor o seu meio. E é justamente desses ritos imitativos, dessas máscaras usadas para que o ator saia de si, para que a pessoa saia de si e ele incorpore uma outra coisa, é que surgiu o teatro grego. O teatro grego surgiu inicialmente de ritos religiosos, de danças e músicas, onde as pessoas, né, incorporavam alguma outra alma, né, alguma outra existência que não a própria dele. E aí, gradualmente, esses ritos religiosos foram se tornando, né, o teatro e a tragédia grega. Então, a gente tem justamente esses três níveis que a imitação é importante para nós, né? Tanto a aprendizagem no nível individual, saber descobrir novas habilidades, novas técnicas, novos conhecimentos, para que pertençamos a um grupo de maneira fácil, né? Sem que ter que gastar tempo, gastar energia. Né? A gente simplesmente observa como as pessoas agem e a gente faz o mesmo. E o terceiro também, no sentido mítico, entender a própria realidade. Então a gente tem, que se chama da simbologia natural. Voltando lá à aula 2 da gente, a gente falou um pouco a respeito dos símbolos e arquétipos. E falando sobre mitologia, aquelas características da oralidade que é encontrada na mitologia, um dos principais aspectos é o quê? Essas faculdades extremamente arcaicas em nós permite-nos lidar com o mundo sem que a gente precise recorrer a um alto grau de abstração. Então a gente falou que os conceitos nas narrativas míticas, eles não são conceitos abstratos, mas eles usam objetos, acontecimentos da vida cotidiana para representar ideias abstratas. Então, em vez de falar círculo, né, no sentido geométrico do termo, né, um perímetro cuja distância é idêntica, né, em qualquer ponto ao centro. Em vez desse conceito extremamente abstrato matemático, eles usam essa tigela. Né, tigela para representar assim, o círculo. Então, a gente encontra em muitas mitologias o simbolismo, né, próximo, que usa elementos da natureza e acontecimentos humanos. Né, símbolos presentes em todas as mitologias, por exemplo, são símbolos do Sol e da Lua. Né, o Sol, como a gente viu na caverna de Platão, ou até na analogia do Sol de Platão, o Sol é muito associado às questões do conhecimento, da visão. Porque quando está tudo escuro, a gente não vê nada, a gente sai tropeçando, né, vê um bicho e come a gente.
mas quando há luz, a gente consegue entender o que está no nosso meio, a gente consegue guiar-se melhor por eles. Então, assim, é bem plausível que se faça essa associação. Então, se você quer falar de conhecimento, você fala de sol. A gente tem isso até na nossa linguagem, está claro, né? Está claro porque está iluminado e a gente consegue enxergar, e por aí vai. Então, né, a gente tem que entender a linguagem poética, a linguagem artística, como uma linguagem simbólica, né, que os elementos que são usados não são propriamente, exatamente, literalmente, né, o sol, mas aquilo que representa. Isso dificulta um pouco, em certo sentido, porque os símbolos, geralmente, eles emparelham muitos significados, muitas possibilidades interpretativas em uma coisa só. Então, às vezes, você tem um símbolo que representa muitas facetas ou várias camadas, né? Ou, às vezes, o próprio símbolo traz sentidos contrários, que em um contexto significa uma coisa, e outro contexto significa o seu contrário. Então, a linguagem simbólica é uma linguagem difícil da gente assimilar hoje em dia, né? Com a nossa mente que não é muito treinada na leitura simbólica. Então, nesse contexto do simbolismo natural, por exemplo, você tem o termo em mandarim, né, que é o Wang, que significa imperador. Ele é representado por um ideograma que consiste em 3 traços, 3 linhas, do qual o traço de cima representa céu, o traço de baixo representa a terra, e o traço do meio representa justamente a parte humana. Então, esses 3 elementos que a gente encontra em inúmeras mitologias, em inúmeras representações simbólicas, né? O céu, o ideal, a terra, o material e o indivíduo, que é o humano. O símbolo do imperador é justamente a linha que perpassa por essas três camadas existenciais. As 3 camadas existenciais mais comuns, né, na nossa experiência enquanto seres humanos. E aí, justamente a partir desse trigrama, né, por exemplo, no I Ching, eles vão desenvolver toda uma simbologia que representa toda a realidade a partir das representações desses 3 elementos, né? A linha de cima, céu, a linha do meio, humano, e a linha de baixo, terra. E aí, junto com os 2 outros grandes símbolos míticos, que é masculino e feminino, né? Yin e Yang, né? Luz e sombra, né? Justamente a linha quebrada é o feminino, a linha fechada é o masculino, né? Então, né, dentro desse contexto de simbolismo natural, só para exemplificar vocês, você tem, né, esses grandes arquétipos, porque, como a gente falou, né, os símbolos geralmente eles trazem tanto uma conotação positiva quanto uma conotação negativa. Os símbolos trazem os 2 elementos. Então a gente tem, né, o símbolo do feminino, do masculino e do individual, né, a mãe, o pai e o filho, né, o material, o ideal e o humano, que sintetiza os 2, né, cultura, natureza e indivíduo. Então você tem justamente no símbolo feminino, bastante comum, uma grande temática comum, é justamente associada à natureza, porque justamente é da natureza que dá vida a todas as coisas, né? Então, se você se coloca na cabeça de um primata tentando entender a realidade, ora, o que é que traz vida às coisas é justamente o que dá luz às coisas, é o feminino, né? O masculino geralmente é associado à sociedade, né, às estruturas hierárquicas, a organizações sociais, né? E o indivíduo é geralmente associado como aquele que está no meio dos 2, que incorpora certos aspectos da natureza, incorpora certos aspectos da sociedade em uma síntese única, uma síntese individual, né? Então você tem, né, o lado positivo do feminino seria dar vida, trazer vida. O lado negativo seria o aspecto negativo da natureza, que é trazer a morte. O lado positivo da sociedade seria dar uma ordem no qual a gente pode florescer. O lado negativo seria a tirania, essa ordem tiranizada, né? E aí no indivíduo, justamente, né, o herói seria o lado positivo e o antagonista seria o lado negativo, né? E a gente pode ler inúmeras histórias, inúmeras interpretações míticas, de mitologias e tudo mais, né, grandes narrativas que estão associadas em nossas mentes, seguindo essas linhas, né? Que a gente tem 3 níveis na aula 2, né? Então você tem o nível dos arquétipos, né, como aquelas pré-imagens que moldam psicologicamente as categorias de interpretação da realidade. E no outro extremo você tem os casos concretos, os casos individuais.
Então, entre os casos concretos, literais, que a gente vivencia, que todos os indivíduos vivenciam em suas vidas, e o mais alto nível de abstração, que seriam os arquétipos, você tem os símbolos. Então, o que acontece? Os símbolos, eles são uma organização, uma representação ideal de inúmeros casos individuais. Enquanto os arquétipos seriam a agrupação dos diversos símbolos. Então, para pegar aqui o exemplo com heroínas da Disney. Você tem a Bela Adormecida, a Baleia Fera e a Pequena Sereia. Então, por exemplo, cada uma tem uma história, um drama central. E esse drama central representa a história de inúmeras pessoas que podem vivenciar esse drama central. Eu vou falar um pouco da Pequena Sereia porque eu estava vendo uma entrevista de rádio outro dia desse, da BBC na Inglaterra, e aí tinha uma entrevista com a feminista que reescreveu a Pequena Sereia, porque ela julgava que era uma história que dizia que as mulheres deviam se adaptar ao que os homens querem, que devem se mutilar e tudo mais para o que os homens querem. Eu fiquei estarrecido com essa interpretação, porque é uma inversão de 180 graus do sentido original da história. Então vou só falar para exemplificar vocês. Então qual é a história da Pequena Sereia? Qual o drama central da Pequena Sereia? Uma dica de interpretação. Se o vilão de uma história propõe alguma coisa, é porque a história é contra essa coisa que o vilão propõe. Se o herói segue o que o vilão disse e se dá muito mal, é porque a história é assim, totalmente contra essa proposta do vilão. Afinal de contas, o herói seguiu o que o vilão disse e se lascou totalmente. Então a história da Pequena Sereia, o centro da Pequena Sereia é o quê? Ariel tem uma belíssima voz, não é isso? O pai dela criou a vida dela inteira e ela tem uma belíssima voz. Antes disso, o que a sereia significa? A sereia é um símbolo para dizer justamente desejos, paixões e por aí vai. E Ariel é justamente uma moça de 16 anos, metade humano, metade peixe. Ou seja, que não é um ser humano completo ainda. Que está no momento de transição, no momento de passagem. Ele não se transformou totalmente numa pessoa completa. Então, o pai dela representa sociedade, cultura e etc. Cuidou bem dela de modo que ela tem uma belíssima voz. E voz é um símbolo para quê? Individualidade e personalidade. A voz é por onde a gente expressa quem nós somos. Voz é logos, racionalidade é por quem a gente expressa a nossa própria individualidade. Como diz a música, paz sem voz não é paz, é medo. Paz sem expressão, sem você dizer quem você é, não é paz. Não é isso? Então, ela teve uma boa criação de modo que ela tem uma belíssima voz. Porém, o sonho dela é conhecer o mundo dos humanos, o mundo dos adultos. Porém, o pai dela não deixa de forma nenhuma, não deixa ela se aventurar de forma nenhuma. Ou seja, restringe em demasia ela. Então, o lado positivo do masculino é que fez uma belíssima voz. O lado negativo do masculino restringe, impossibilita ela de se tornar plenamente adulta, inaugurar a sexualidade dela. Então, ela termina fugindo para a bruxa. E o que é que a bruxa faz? Não, minha filha. Você tem que... eu vou fazer uma mágica para você. E essa mágica dá o quê? Pernas, ou seja, acesso à sexualidade. Tendo acesso à sexualidade, você vai poder conquistar o homem que você ama. Qual é o preço que ela cobra? A voz dela. Então, ela está cobrando o quê? Para você ter acesso à sexualidade, você tem que restringir a sua própria individualidade, quem você é. Você tem que sacrificar uma coisa pela outra. Então, você tem que entregar-se totalmente à sexualidade. Então, o lado positivo do feminino é o quê? Sexo, vida, par. Lado negativo, lado negativo que é sufocar a individualidade e focar apenas nisso. Então ela tem apenas 3 dias para conquistar o príncipe usando apenas a sexualidade dela. Se ela não conseguir conquistar, ela está perdida pro resto da vida, não é isso? E aí justamente o indivíduo quer o quê? O indivíduo tem que transcender, tem que juntar, unir esses dois lados de uma maneira matura e produtiva para a existência dele. Porque o que acontece? O príncipe era um cara decente. Ele não se apaixonou pela sexualidade dela, ele se apaixonou, antes de tudo, pela voz dela, não é isso? Ariel salva-o
e ele fica apaixonado pela virtude e pela coragem da princesa, seria de tê-lo salvo. Ele se apaixona pela voz, pela individualidade, pelas virtudes. E no momento que chega a bruxa imitando a voz dela, ele decide se casar diretamente com ela. Então, qual é o drama central? Uma pergunta bastante comum na vida feminina. Em que medida o cara está interessado em quem eu sou, na minha personalidade, ou apenas na minha sexualidade? E aí o desafio de balancear essas duas coisas nas relações amorosas. Então, isso é o tema central, consegue sintetizar inúmeros casos individuais que inúmeras pessoas podem vivenciar. Não é isso? Então, Ariel, né, a história de Ariel sintetiza essas inúmeras situações de vida. A história da Bela Fera sintetiza inúmeras outras situações de vidas, né, cada uma com suas temáticas, e as várias heroínas são símbolos que representam o mesmo arquétipo do herói. O arquétipo do herói é, em última instância, balancear esses dois elementos. Né, o indivíduo que tem que transcender os limites, as insuficiências da sua sociedade, né, e depois retornar de maneira positiva e revigorar essa sociedade. Né, então, esse é só um exemplo, né, saindo do contexto meramente mítico para o contexto simbólico das inúmeras narrativas que a gente se depara. E como eu repito, né, a Disney não é nem um pouco besta, né, ela escreve, ela gasta muito dinheiro fazendo pesquisas e escrevendo essas histórias, seguindo justamente esses arquétipos, essas simbologias, porque sabe que gruda em nossa mente, porque a nossa mente está apta a ler o mundo a partir desses tipos de simbologias. Então, voltando para Aristóteles, o que é que Aristóteles diz que o artista, que o poeta faz? O poeta tem que construir metáforas a respeito da realidade, ou seja, criar símbolos que representam esses fatos concretos, símbolos que vão sintetizar inúmeras situações, inúmeras vivências individuais concretas. E ele diz que construir uma metáfora é a mesma coisa que perceber semelhanças. Né? Então, o símbolo da sereia funciona porque, justamente, na nossa adolescência, na nossa juventude, a gente está nesse intermeio entre duas situações. E aí o artista tem que construir essas metáforas, essas semelhanças, de acordo com dois princípios, especialmente. Né? Uma coerência e uma unidade orgânica. Né? E isso consta em uma analogia entre a obra e a realidade. Porque, para Aristóteles, a realidade ela é uma coisa só, de muitas facetas. É uma coisa coerente e uma unidade no sentido orgânico do termo. Então, as metáforas também têm que ser, né, respeitar, digamos assim, essas características formais da realidade. E aí o artista vai ter que seguir dois critérios fundamentais: verossimilhança e a necessidade. Então Aristóteles diz que o artista ele tem que moldar essas possibilidades humanas, esses cenários hipotéticos virtuais, de acordo com, primeiro, a verossimilhança. Ou seja, partindo de fatos que são minimamente possíveis. Né? Minimamente possíveis. Não pode ser algo totalmente sem pé nem cabeça. A história tem que ter alguma plausibilidade, alguma possibilidade, né? Ainda que bem rudimentar, o mínimo possível. E por outro lado, o limite é que esse mundo virtual do artista tem que seguir critérios da necessidade. Necessidade entre os acontecimentos do seu próprio mundo. Né? Que os eventos que começaram o mundo, né? As consequências dos eventos do mundo decorrem das suas causas. Né? Ou seja, que há uma coerência, há uma coesão entre os acontecimentos da história, de modo que uma decorre da outra. Né? Não é simplesmente acontecimentos aleatórios, sem nenhuma conexão. Então, o mundo virtual da arte, da poesia, tem que ser, primeiro, verossimilhante, minimamente possível, e segundo, que tenha uma coerência, uma estrutura causal entre os acontecimentos. Então, o artista, ele não vai copiar simplesmente toda e qualquer coisa da realidade, mas, como a gente falou na outra aula, ele vai sempre escolher aquelas coisas que podem pôr em forma de verdades universais, para torná-las perceptíveis às pessoas normais. Então o artista, como a gente falou, ele não vai descrever literalmente um acontecimento, mas ele vai descrever os acontecimentos tentando apontar, né, as suas verdades universais. Voltando, né, o artista vai pegar os vários casos e a partir dos vários casos criar um símbolo que representa todos esses casos. Então a verdade que o artista traz não está na descrição individual, mas nos aspectos universais que o símbolo aponta.
E aí qual é a ferramenta do artista de acordo com Aristóteles, né, na poética? As palavras, o ritmo e a harmonia. A depender de como o poeta usa as palavras, o ritmo e a harmonia, ele vai fazer poesias diferentes, né? Sempre com a finalidade de representar, né, imitar, mimesis, ações e paixões humanas, né? Comportamentos que o ser humano faz e sofrimentos que o ser humano padece, mas representá-los em seus aspectos universais. Então o artista vai imitar ações e paixões em seus aspectos universais, aplicáveis a inúmeras situações de vidas individuais. À vontade, claro. Se quiser que eu repita qualquer coisa também, por favor. Certo? Que o artista, ele vai... Esse é o meio do artista. O ofício, a ferramenta, né? Palavras, as palavras ritmadas de uma certa maneira, né? Harmonizadas de uma certa maneira, né? Com entonações e tudo mais. Ele vai usar essas palavras com que finalidade, com que propósito? Qual é o objetivo do artista? Imitar atos e padecimentos. Né? Paixão vem de quê? De o contrário da ação. Ação faz, paixão recebe. É daí que vem paixão de Cristo, né? Não é uma história de amor. É os sofrimentos, os padecimentos de Cristo, né? E ele vai imitar isso, não literalmente em suas individualidades, mas de maneira simbólica, tentando representar as características universais, que se aplicaria a inúmeras situações de vida. Tipo a história lá da Ariel, inúmeras pessoas passam por esse dilema em suas vidas. Então ele não está representando, ele não está falando da vida de nenhuma pessoa individual. Ele está usando o símbolo para sintetizar, né, a história de muitas vidas. É tipo quando a gente escuta uma música, né? Ah, parece que a música está cantando a minha história de amor, né? Mais ou menos isso. Então, né, as imitações eles vão se diferenciar em matéria, na personagem ou no método que o narrador usa, né, que o poeta usa. A matéria da poesia, que é aquilo que a gente falou, né, a linguagem, ritmo, harmonia. A personagem lembra aquilo que o Northrop Frye falou. Se os protagonistas são alguém superiores a nós, sobre-humanos, são alguém semelhantes a qualquer um de nós, ou são pessoas que o Northrop Frye chama irônico, né, que estão em situações inferiores a nós. Tipo o processo do Kafka, né, alguém que está totalmente à mercê do seu processo, não sabe nem o que está acontecendo. O método pode se diferenciar entre um método totalmente narrado, um narrador só conta toda a história, misto com atores, ou totalmente atuado, totalmente, né, representado. As ações e as paixões são totalmente representadas pelos atores. E aí o Aristóteles fala da relação entre poesia e história. Ele diferencia as duas. Perceba, o Aristóteles ele vai dizer que a poesia é algo mais sério e mais filosófico do que a história. Está mais próximo da verdade do que a história. Por que ele diz isso? Ele diz, a função do poeta não é contar coisas que aconteceram em suas singularidades, mas o que poderia acontecer. Estou repetindo, o poeta cria mundos virtuais, possibilidades minimamente possíveis. O que é possível de acordo com aqueles dois princípios, verossimilhança e necessidade. E aí, a poesia é mais filosófica e de um gênero mais nobre do que a história. Pois a poesia se eleva ao geral, enquanto a história não é senão a ciência, o conhecimento do particular. O geral, aquilo que este ou aquele tipo de homem faria ou diria, segundo toda a verossimilhança ou necessidade. É a isto que visa a poesia, embora dando nomes individuais aos personagens. Então, por que ela é mais séria e mais filosófica do que a história? Primeiro porque, por Aristóteles, o conhecimento do universal é mais importante do que o conhecimento do particular. Então, o que a poesia vai fazer, ela não vai contar o que indivíduos fizeram. O que ela vai contar é que tipos de pessoas, personalidades fariam em qualquer situação. O que é que uma pessoa cruel faria
em situações análogas a essa? O que é que a pessoa boa faria em situações análogas àquela? Então a poesia ela vai desenhar tipos psicológicos, tipos de personalidades, e vai soltá-las para que a gente emule, simule esses tipos de personalidades em inúmeras situações. Fala uma coisa? Quer dizer assim, mais filosófico nesse sentido, né? Que trata do mais real. Porque a poesia, ela trata de o que é verdadeiro para qualquer ser humano que tem essa personalidade. Qualquer pessoa ambiciosa faria isso. Então, ela trata da verdade aplicável a qualquer ser humano que tem essa personalidade. Enquanto a história vai descrever os acontecimentos individuais de um indivíduo que é ambicioso. Estou tentando, né, diferenciar aí a poesia da história. Então você pode contar a mesma série de acontecimentos do ponto de vista poético, fictício, ou da perspectiva histórica, né, tipo os acontecimentos do Pablo Escobar. Então, a representação poética desses acontecimentos, ele vai tentar desenhar uma trama que representa uma ação única, um arco de acontecimentos único, certo? E aí o poeta vai escolher os dados que elucidam esse arco de acontecimentos. Já a descrição histórica do Pablo Escobar, ele vai lidar não com ação única, mas com um período temporal único. Uma parcela da história, uma parcela temporal de uma série de acontecimentos que jamais se repete. Não vai ter um outro Pablo Escobar, literalmente, com aquela mesma família, com aqueles mesmos capangas, com aqueles mesmos amigos, com aqueles mesmos inimigos, fazendo as mesmas coisas. A individualidade da história não se repete. Então, repito, a poesia tenta tratar os eventos possíveis, de acordo com probabilidade, verossimilhança e necessidade, enquanto a história narra eventos que de fato aconteceram. Coisas que de fato aconteceram em suas individualidades. A poesia vai expressar o que há de universal nesse trama, ou seja, contando a história de uma pessoa ambiciosa que está disposto a usar violência para fazer a sua vontade. A representação poética vai filtrar os acontecimentos que são relevantes a mostrar, o que qualquer pessoa poderosa, de qualquer época, em qualquer circunstância, que esteja disposta a usar violência para fazer e infligir a sua vontade, faria em situações análogas a essa. No caso de uma representação de um traficante como símbolo, qualquer traficante ou qualquer criminoso desse escalão faria coisas análogas ou semelhantes. E aí ele vai tratar das verdades em seu nível geral. Pouco importa se os acontecimentos foram exatamente como descritos, se, digamos assim, a personalidade que está tentando retratar está sendo bem retratada. Enquanto a história vai lidar com os aspectos individuais daquele indivíduo, que existiu de fato, e vai tratar dos fatos e eventos particulares. Então, como a história tenta dar representação da individualidade deste acontecimento, ela precisa fazer a descrição fidedigna das coisas que de fato aconteceram. Como a poesia não tem como objetivo tratar dos acontecimentos e suas individualidades, mas dos tipos gerais, ela tem a licença poética para esclarecer e tornar mais visível, mais factível para a gente o que é que está em jogo, as consequências dessas ações e as consequências dessas paixões nas vidas de pessoas que circundam uma personalidade dessa. Tá claro isso ou tá difícil? Acho que essa distinção é bastante central, porque, tratando de símbolos, ela quer representar aquilo que é aplicável a qualquer ser humano, contanto que tem essas características semelhantes. Então, para entrar na tragédia, que é o centro da poética, é a descrição que Aristóteles faz da tragédia. Como a gente falou, a poética está totalmente perdida. Perdão, a comédia está totalmente perdida. Então, essa é a definição que Aristóteles dá de tragédia.
tragédia é a imitação, ou seja, mimesis, né, cópia. Lembrando, a imitação tem que ser verossimilhante de acordo com a necessidade. Ela vai imitar o quê? Uma ação, um comportamento, que seja elevada e completa, ou seja, não é uma série, não é uma coisa seriada, mas tem um fecho, né, começo, meio e fim. Dotada de extensão, numa linguagem embelezada, por formas diferentes, em cada uma de suas partes. E aí, ela se serve da ação e não da narração, ou seja, a tragédia tem que ser atuada. Não é alguém descrevendo o que aconteceu, mas esses acontecimentos têm que ser representados, né, por atores. E aí esse é o ponto central da tragédia. O que é que a tragédia vai fazer? Qual a finalidade da tragédia? É produzir em nós o sentimento de catarse. Ele vai tentar produzir o sentimento de catarse manipulando dois sentimentos nossos: a compaixão e o temor. A gente vai falar em breve sobre isso daqui. A questão da catarse, que é um ponto de muita discussão entre os especialistas, o que é que Aristóteles significa precisamente com catarse. Então os elementos da tragédia são esses: o mythos, ethos, dianoia, lexis, melos e ópsis. Vou falar sobre cada um deles brevemente. Então o mythos de uma tragédia é o seu enredo. É do que se trata, né? Então, ele diz que os melhores enredos, as melhores historinhas trágicas, são complexas, ou seja, tem uma mudança de fortuna, uma mudança de acontecimentos, uma reviravolta em sua trama. Não é algo meramente linear que vai assim e pronto, acabou. Tem algum momento de drama que, né, toma-nos de surpresa e muda os rumos das coisas. As ações devem ser lógicas e possuir um encadeamento natural. Novamente, aquele princípio da necessidade. E seguindo a coerência, de modo que quanto mais surpreendente for, melhor. Veja bem, se o enredo de uma tragédia tem que ter uma reviravolta, Aristóteles diz que, contando que seja coerente, né, ou seja, as coisas estejam bem encadeadas, quanto mais surpreendente for essa reviravolta, melhor vai ser a tragédia. Ou seja, não é qualquer reviravolta louca sem pé nem cabeça, mas as reviravoltas que decorreram dos acontecimentos. Então, o enredo, o desenho mais ou menos dos acontecimentos, dos momentos da tragédia, de acordo com Aristóteles, uma relação do começo, meio e fim, uma relação da tensão que essa tragédia deve causar em nós. Tem um momento de exposição, né, que são as personagens, o cenário, o ambiente onde elas estão, seus objetivos, suas necessidades, seu gosto, etc. As ações que estão encadeadas, né, ou seja, que estão de acordo com essa exposição, que uma se segue da outra, até que, feitas essas ações, alguma crise vai surgir, né, vai ter alguma treta por causa dessas ações, que vai gerar alguma crise. E aí, no momento de mais tensão da crise, é que você vai ter o momento da peripécia e anagnórise, que é a mudança, né, essa mudança complexa de fortuna, né, que quanto mais surpreendente for, melhor. Depois dessa mudança de fortuna, vai ter o sentimento de temor e compaixão, que é a tragédia causando em nós o sentimento de catarse, né, e aí acaba a peça. A gente vai falar sobre esses dois pontos, e a catarse já brinca muito bem, que trata muito bem, né, quebra muito bem com essa linearidade. Esse filme aqui, Amnésia, já assistiram? Memento. Ele trata de uma pessoa que tem amnésia, né, que tem memória curta de, sei lá, alguns minutos e depois esquece tudo. Tudo antes do momento de trauma. Perdão, tudo depois do momento de trauma. Então o filme, ele vai intercalando o final do filme, ele começa com o final e depois vai intercalando com o começo. Até que chega ao ponto central. É muito interessante como eles quebram a estrutura linear, né, e vão, tipo, para tentar simular essa amnésia nos espectadores, eles começam com a parte final e depois passam para o começo, e vão intercalando até que a revelação é feita no ponto médio da história, da trama, da narrativa, mas no ponto final do filme. Então o ponto final do filme, temporalmente falando, é o ponto
médio, onde haveria a peripécia anagnórisis. É muito interessante esse filme para vocês verem bem como é que funciona a estrutura de uma narrativa. O segundo elemento é a personagem, o ethos, né, o caráter das personagens. Então, como a gente falou, o poeta ele não vai descrever indivíduos, ele vai descrever tipos, personalidades que seria aplicável a qualquer indivíduo. O que é um vilão, o que é uma pessoa ambiciosa, o que é uma pessoa bondosa e por aí vai. Então, ele diz que em uma tragédia, uma boa personagem auxilia o enredo. Então, o enredo é a parte mais importante e as personagens devem estar a serviço do enredo. O enredo é a coisa mais importante da poética. As personagens, o ethos é o segundo elemento e devem estar subordinados ao enredo. Então, quem são essas personagens deve estar de maneira coerente entrelaçada com o enredo. Ou seja, essas personagens elas têm motivações pessoais que conectam as relações de causa e efeito em uma sequência de ações encadeadas. Então, essas personagens elas não estão simplesmente andando para lá e para cá, sem pé nem cabeça, mas é da personalidade dessas personagens que os acontecimentos vão sendo feitos e encadeados e as consequências vão desenvolvendo o trama. Então, por exemplo, a temporada mais recente do Game of Thrones, né? Eu fiquei com a impressão que assim, as personagens estavam simplesmente andando para um lado e para o outro, feito os zumbis lá do norte. Né? Não tinha nenhuma motivação, não tinha nenhum significado nas suas ações, nenhumas escolhas. Eles estavam usando as personagens para avançar o enredo, ao contrário de que as ações de fato avançassem o enredo. Então eles queriam chegar a uma certa finalidade e aí simplesmente saíram manipulando as personagens. Parecia que as personagens não tinham suas próprias motivações, seus próprios desejos, seus próprios gostos. Então esse é o segundo fato crucial para uma boa poética, diz Aristóteles, é que as personagens tenham essas motivações e elas avancem o enredo através dessas motivações que são verossimilhantes e necessárias. Então diz que o herói da tragédia tem que ser alguém bom, alguém admirável, de alto status, alta reputação, e que seja consistente, né? Ou seja, uma personagem apropriado ao que ele faz, que seja coerente, e se for incoerente, que seja uma inconsistência consistente. Né? Ou seja, se a personagem está mudando de ideia toda hora, é porque, sei lá, ele realmente tem algum problema psicológico de mudar de ideia toda hora, não só para avançar roteiro mal escrito. E mais importante, ele tem que ser imperfeito de alguma maneira. A personagem principal da tragédia tem que ter alguma imperfeição. Ele não pode ser puramente bom e infalível. Vai falar mais pra frente já disso aqui. Tá ligado ao ar-condicionado? Hã? É porque tá assim, secar. Acho que ele tava secando até agora. A gente. Bora ver se agora tem aqui, ó. Cool. Tem aqui, ó. É porque eu imagino que isso aqui é usado para lugar frio, sabe? Tem aquecimento, né? Esfriamento e por aí vai. Então acho que estava no modo aquecer. Bora ver, né? Se era isso mesmo. O terceiro elemento é o pensamento. Ou seja, você tem o enredo, a ação. Depois você tem as personalidades, os tipos de personagens. Terceiro, você tem o pensamento dessas personalidades. Então, o que as personagens pensam tem que estar em concordância com quem elas são. Quem elas são tem que estar em concordância com o enredo, né? Dessa maneira hierárquica, em termos de prioridades. Então, o que as personagens pensam e dizem, concordam, justificam quem elas são, e quem elas são justificam as ações que estão acontecendo no trama. Né? Então, as razões faladas pelas personagens que exemplificam, né, ou quem ela é, ou o contexto da história. Então, são as ideias que estão por trás do drama que tornam o drama coeso e revela a mensagem que o artista quer trazer à plateia. Então, vai dizer aqui, ó, o enredo é a imitação da ação, ponto central. Entendido aqui por enredo, a estruturação dos acontecimentos, né? Os acontecimentos da história. Primeiro chegou Gandalf lá no Shire, né? Depois teve a festa de aniversário, né? Ou seja, o enredo são os acontecimentos do trama. O ethos, as personalidades, os caráteres.
são o que permite dizer que as pessoas agem, têm certas qualidades. Ou seja, através das ações que elas fazem, elas revelam quem elas são. E o pensamento é quando, por meio da palavra, né, os diálogos, digamos assim, os diálogos, demonstram algumas coisas ou exprimem as opiniões. Então tem que ter uma hierarquia de prioridades. Né? O que eles falam, as opiniões que eles têm, tem que estar de acordo com quem eles são, e o que eles são tem que estar de acordo com o avanço dos acontecimentos. Elocução seria basicamente o que a gente entende hoje por atuação, talento de ator, né? Como ele fala, o ritmo da fala, o tom, a tonalidade. Por exemplo, vocês atuando quando estavam lendo Trasímaco, né? Ó, Sócrates, maldito você, né? Para de falar besteira. Né? Isso seria uma locução que não está em concordância com aquele acontecimento do enredo no momento. Né? Ele teria que dar aquele grito, aquela intimidação, aquele medo. Então a maneira de falar, a maneira de expressar o pensamento que deve refletir o caráter de quem ele é. Né? Então, ações, personalidade, o conteúdo de falar e a maneira de falar. Deve estar tudo, né, bem estruturado. Música, né, ele diz aí que o coro, porque as peças gregas elas tinham um momento de coro. Ele diz que o coro ele deve ser considerado como um dos atores. Então a importância que a música tem para dar a tonalidade e a expressão, né, que a gente entende hoje pela trilha sonora dos filmes. Se a gente pega alguns filmes e tira a sua trilha sonora, algumas cenas e troca a trilha sonora, a gente vê que perde-se totalmente a finalidade original, né, a emoção que a cena poderia trazer, você mudando apenas a música de fundo. Então a música, o Aristóteles considera como um ponto principal. E aí o espetáculo, ele diz que é a parte menos importante, né, que seriam os efeitos especiais. Tipo, sei lá, tem um anjo na peça, então ele puxa para o anjo sair voando, sabe? Puxa a cordinha. Ele diz que a parte que é menos poética, né? Ele diz, apesar do espetáculo ter um fator de atração, ele diz que é o menos artístico e o mais estranho à poética. Ele diz até porque as habilidades de criar efeitos especiais não fazem parte do poeta, mas é uma habilidade diferente. Então você pode ter um poeta que não sabe fazer efeitos especiais e alguém que faz efeitos especiais, né, muito bem, porém não cria uma narrativa, um drama poético. Já assistiram Dogville? Já assistiram Dogville? Ah, não é um filme que é feito nesse filme, eu acho, né? Não é bem isso não. É um filme que eles não tem praticamente nenhum cenário. O filme é todo feito num galpão e eles botam as linhas no chão para representar assim, ó, rua, aí tem escrito assim, rua tal, né? Aí tipo, casa de fulano, escrito no chão com uns... Pronto, isso aqui é o cenário do filme. E o filme inteiro se passa aí. É interessante porque é uma tentativa, né? O diretor estava tentando chamar a nossa atenção de que isso era apenas um filme. Tipo assim, isso é apenas um filme, isso é totalmente artificial, não se imersam nisso. Né? Tipo, olha como é artificial, como é feito. Só que é tão pouco relevante pra gente os efeitos especiais, e a história é tão bem feita, o enredo é tão bem feito, as personagens são tão convincentes, e por aí vai, que você se imerge no filme, né, mesmo com toda essa artificialidade. Você realmente sintoniza na história e vai seguindo-a como se fosse algo verdadeiro, porque, né, ela segue todos aqueles preceitos que o Aristóteles coloca, né? Enredo primeiro, depois personalidades, depois pensamento, depois a locução. E faz isso com grande excelência, de maneira que os efeitos especiais tornam-se praticamente irrelevantes. Falar da catarse. Então, Aristóteles diz que o catarse é um sentimento de purificação, de libertação das paixões. E há muito debate entre os especialistas a respeito do que ele realmente significa com o termo catarse. Eu acho que é difícil explicar para vocês, seria difícil explicar para vocês, mas a gente pode fazer um apelo para vocês prestarem atenção em si mesmos, para ver se vocês conseguem reconhecer o que o Aristóteles descreve em vocês, na experiência de vocês. Então Aristóteles diz que o sentimento de catarse surge de dois sentimentos contraditórios.
como a gente falou, a peça tem que se tratar de uma pessoa boa, decente, porém falível. E que por cometer uma falha, ele termina criando uma grande sofrimento. Então, nesse sentido, a gente vai ter dois sentimentos empáticos com essa personagem. Primeiro é um sentimento de compaixão, justamente porque foi alguém que falhou, uma pessoa boa, decente, que está passando por sofrimentos. A gente sente compaixão por essa personagem. A gente sente empatia por essa personagem. E Aristóteles diz que o sentimento de compaixão é um sentimento que nos atrai, que nos puxa em direção àquele que está sofrendo. Porém, ao mesmo tempo, aquilo que a personagem está passando é tão terrível, é tão horrível, é tão horrendo para nós, que a gente sente também um sentimento de terror, de horror, de distanciamento disso. Então, ao mesmo tempo, a gente não quer de jeito nenhum olhar para aquela coisa, a gente não quer nem se imaginar a gente passando por isso. E por outro lado, a gente também sente a compaixão e quer se colocar no lugar daquela pessoa, e quer salvar aquela pessoa, e quer se envolver com aquela pessoa para tentar tirá-la daquilo. Então, o poeta cria em nós uma dissonância de sentimentos, um que nos afasta do acontecimento e outro que nos atrai ao acontecimento, e é isso que ele chama de catarsis, essa tensão dentro de nós, e que depois que o acontecimento passa, a dissolução dessa tensão é o sentimento de catarsis. Então, eu vou recomendar para vocês já alguns filmes que talvez vocês possam experienciar e prestar atenção nisso. Mas lembra que precisa ter esse envolvimento de compaixão ao mesmo tempo do terror. Então vocês têm que se envolver com a história. A Márcia. A Márcia seria a noção de erro. Porque o sofrimento do herói, do protagonista, não decorre de uma maldade. Ele diz que essas pessoas, esses heróis que sofrem, são tais que não se distinguem nem pela virtude, nem pela justiça. Tampouco caem no devido infortúnio por causa da maldade ou da perversidade, mas em consequência de algum erro ou de fragilidade. Então Aristóteles vai dizer que a gente não gosta de ver pessoas boas sofrendo gratuitamente. A gente não sente aquele sentimento de compaixão e tudo mais e terror. Por outro lado, a gente não sente empatia por pessoas malvadas se dando mal. Então, para que o sentimento de amácia possa ser criado em nós, o sofrimento que a personagem passa tem que decorrer de algum erro, de alguma fragilidade. Ou seja, tem que ser uma pessoa nem extremamente santificada e está se lascando, porque a gente acha isso horrível, nem alguém muito malvado que está se dando mal, porque a gente acha isso bom, justo. Tem que ser alguém intermediário e que caiu em sofrimento por algum erro, alguma fragilidade que todos nós poderíamos ter também. Que a gente se imagina, poxa, isso poderia ter acontecido comigo. Eu também não sou nem grande nobreza, nem sou alguém canalha. Sou uma pessoa comum, que comete os erros comuns e tenho fragilidades comuns. E sendo suscetível a essas, eu poderia cair nesse mesmo sofrimento que essa personagem. Então, o elevado dele é semelhante ao comum, é melhor. Isso, tem que ser um pouco elevado. Tem que ser um pouco elevado. Mas não assim, um santo, tipo, totalmente bonzinho, não sei o que lá. Assim, alguém que tem mais competências, é mais nobre do que o comum, mas não é o paragão da virtude. Peripécia e anagnórises. Claro. Isso, o erro. Peripécia, anagnórises. As duas andam juntos. Peripécia, como o nome diz, é a mudança dos acontecimentos para o seu reverso. Quando a coisa está indo em direção de algo e ela é totalmente diferente. Ou seja, mas ele diz o quê? Essa peripécia, essa mudança de acontecimentos, tem que sempre, tudo que ele fala tem que sempre seguir o princípio da verossimilhança e da necessidade. Ou seja, não pode ser totalmente sem pé nem cabeça. E é o reconhecimento que anda junto da peripécia, da mudança de acontecimentos, é quando a personagem principal passa da ignorância para o conhecimento. Seja da amizade para o ódio, ou vice-versa, daqueles que estão destinados à felicidade passam a ser destinados à infelicidade. É o reconhecimento mais belo,
é aquele que se opera junto com a peripécia. Então, o protagonista está achando uma coisa e, de repente, ele descobre algo que muda totalmente o seu destino. Então, acho que um bom exemplo é lá o Clube da Luta, né, aquela revelação final. Você tinha uma relação de amizade entre duas personagens, né, duas personagens tinham um tipo de relação entre elas, e aí, de repente, é revelado ao protagonista que essa relação é totalmente diferente. Né? Aquilo que a gente achava que era uma coisa é totalmente outra. Já assistiram, né, Clube da Luta? Se tem alguém que não assistiu, eu não vou falar não, então, o que acontece. Mas é importante que assistam, porque é um filme muito bom. Vai cair na prova. Anagnórisis. Eu tô brincando. O pessoal só escuta isso, de prova, né? Então, né, a peripécia, ela corre tanto na tragédia quanto na comédia, né? Ele diz que acontece na comédia quando alguém que estava sumido reaparece, né? Uma formação nova permite que o protagonista realize seu desejo. A comédia, tradicionalmente, significava final feliz, certo? Tradicionalmente, comédia significa final feliz, e tragédia significa final triste, né? Tradicionalmente falando. Então, a peripécia na comédia geralmente é o quê? O casal apaixonado, só que um é um nobre e o outro é plebeu. Aí, de repente, descobre, né, um documento escondido que o plebeu, na verdade, era um príncipe que foi, né, escondido da mãe quando ele era criança, e, na verdade, ele é nobre, e finalmente o casal pode se casar e todos vivem felizes para sempre. Né? A peripécia na comédia são bastante isso, né? Oh, na verdade, né, os amantes podem ficar juntos. E na tragédia, é quando algum segredo horrível é revelado, ou surge algum acontecimento inesperado que causa o sofrimento. O exemplo clássico é o Édipo. Então, saindo um pouco da poética do Aristóteles, fala um pouco a respeito da importância da leitura dos clássicos, da poesia clássica, das narrativas, dos dramas, do teatro, dos filmes e tudo mais, clássicos para a nossa formação intelectual. Tem uma frase do Terêncio, um poeta romano, que diz o seguinte: eu sou humano e tudo que é humano me é familiar. Ou melhor, eu sou humano e nada que é humano me é estranho. Sou humano e nada que é humano me é estranho. Então, o que acontece? A gente tende a... O que é um clássico? Um clássico é uma obra de literatura em que alguma experiência humana, alguma maneira de existir, alguma maneira de ser, alguma personalidade, algum caráter, alguma situação que é permanente à humanidade, que onde houver humanidade, essas situações, essas experiências, essas possibilidades de existência, né, onde houver humanidade, essas experiências e possibilidades estarão de algum modo presentes. Ela conseguiu, a obra clássica, registrar essas experiências, essas possibilidades de um modo que está muito claro, muito evidente, né, de maneira que a gente consegue absorvê-lo com uma clareza maior do que o comum. Ou seja, uma obra clássica ela pode mostrar, dentre inúmeras possibilidades, mostrar certos erros permanentes que todos nós cometemos, todos nós enquanto humanos cometemos, ou maneiras que a gente pode lidar com esses erros permanentes, com essas tristezas, com essas tragédias permanentes. Então, o clássico ele muitas vezes vai expor para nós certas situações que desafiam os limites do que a gente julga possível suportar. Nós, em nossas vidas razoavelmente confortáveis, às vezes não temos a capacidade de sequer conceber certos sofrimentos humanos. Então, a obra de literatura, ela muitas vezes torna bastante claro essa possibilidade de existência, essa possibilidade de sofrimentos ou alegrias, etc. E simula certas personalidades humanas vivendo essas dificuldades. Então, a gente pode, através da empatia, através da sintonia, nos simularmos nesses acontecimentos. Então, esse clássico ele vai se destacar, né, justamente porque ele
concentra de maneira anormal o número de atos que são significativos. A gente disse que uma obra poética, ela não vai descrever literalmente, né, os acontecimentos. O que ela vai fazer? Ela vai filtrar os acontecimentos e mostrar apenas aqueles que são relevantes para o arco da história que ela está tentando expor. Então, o clássico, ele vai ter, num livro só, uma quantidade enorme de atos significantes. Porque se a gente parar para prestar atenção, a quantidade de situações relevantes e significantes que a gente encontra em nosso cotidiano é muito baixo. Uma grande quantidade de tempo a gente está fazendo coisas mundanas, coisas de pouco valor. Está dormindo, está, sei lá, escovando os dentes, comendo, sei lá, lavando os pratos, né, esperando o ônibus passar. A quantidade de situações relevantes da nossa vida que a gente vivencia é muito pouco em relação à vida nossa como um todo. Então pode ser que uma situação da nossa existência, da nossa vida, tenha um valor muito maior do que uma grande quantidade de tempo de existência. Então o clássico ele vai se destacar porque ele vai concentrar de maneira muito anormal situações relevantes, personalidades relevantes, né, sofrimentos relevantes e etc. Então quando a gente se depara com um livro clássico, uma obra clássica, a gente está absorvendo uma quantidade de informações relevantes desproporcional àquilo que a gente encontra na nossa vida cotidiana. Então a frase do Terence, né? Sou humano e nada que é humano me é estranho. Acontece que a gente tem um hábito comum, natural, a inclinação natural, de tomarmos a nós mesmos como parâmetro da humanidade. Tipo, eu sou um ser humano e aquilo que se assemelha a mim é também ser humano. Aquilo que se distancia de mim é menos humano. Então, a obra de literatura, a obra de arte, ela traz inúmeras facetas da humanidade e expõe para a gente, de modo a mostrar para nós que tudo isso é humanidade também, ainda que bem diferente de nós, ainda que bem contrário ao que nós somos. Então, nesse sentido, ela tem primeiro o valor de arbitrar a nossa vida individual e a espécie humana como um todo, aquilo que a cultura pode trazer a nós. Os livros clássicos eles podem trazer, mostrar possibilidades de vida, possibilidades de existência que a gente nem imagina ser possíveis. Ela amplia o horizonte de possibilidades de quem nós podemos ser. Então, você pega um bebezinho desse, né, que ele parece que assistiu o filme do Rock mais de, sei lá, 600 vezes, sei lá quantas foi. Estou exagerando o número, certo? Né? Acontece que quando a gente é pequeno, a gente percebe que há certas coisas, certos acontecimentos, certas personalidades, que de algum modo reverberam em nós, causam um efeito em nós. Esse bebê deve ter visto inúmeros filmes, deve ter visto inúmeras coisas. Mas o filme do Rock tocou em alguma coisa nele que refletiu alguma coisa da índole de quem ele é e tudo mais, que ele focou muito naquilo. Então, as obras de arte, elas às vezes reverberam em nós, quem nós de fato somos. E se a gente não se deparar com nenhuma obra de arte, nenhuma dessas possibilidades, talvez a gente nunca saiba que há algo em nós que pode ser reverberado ao se deparar com a obra de arte. Mais do que isso, a gente tem que arbitrar as nossas necessidades interiores, de quem nós somos, de como nós queremos nos realizar, que nós queremos nos transformar, e as necessidades exteriores das nossas profissões, do nosso ambiente, do nosso meio, da nossa sociedade, do que os outros esperam de nós. Então, é muito comum que a gente só tenha acesso a um conjunto de personalidades, conjunto de pessoas. Vocês entraram agora na faculdade, e aí vocês vão conviver bastante com um perfil, um pequeno recorte da humanidade, que tem vários aspectos em comum com vocês. Vocês vão passar muitos anos da vida de vocês com esse pequeno recorte. E quando entrarem nas suas profissões, vão limitar ainda mais o recorte de convivência de vocês com aquelas pessoas daquele meio. Então, por um lado, a gente tem que arbitrar as nossas necessidades interiores de sermos quem nós somos, e essas limitações, essas necessidades exteriores de aquilo que precisamos fazer para
cooperar e conviver com outras pessoas. De modo que essas relações sociais, elas são limites, delimitações entre aquilo que a gente pode ser, aquilo que a gente pode se transformar. É um campo de possibilidade, um campo de horizonte bastante restrito. E a nossa maturação, nossas escolhas, elas estão, de uma certa maneira, dentro desse horizonte limitado do espaço, do tempo, da nossa cultura, desse nosso meio social, estudantil, profissional. Então, o que é que os clássicos fazem? O que é que a literatura faz? Ela amplia o horizonte de possibilidades de que nós podemos ser, para além dessas delimitações de tempo, de espaço e de relações sociais. Mas se você vive numa cidade a sua vida inteira, você só vai conhecer praticamente pessoas dessa cidade, pessoas desse tipo, dessa cultura. Tendo acesso à grande literatura universal, você vai conhecer modos de existir, modos de ser, personalidades de outras épocas, outros tempos, outras existências, outros valores. Então, através da literatura, você expande o horizonte de possibilidades de quem você pode, de fato, ser, de quem você pode escolher ser, da pessoa que você pode escolher ser. Então, por um lado, essa cultura ela existe para mostrar as possibilidades incomuns que poderiam estar latentes em nós. A cultura literária, a cultura dos clássicos, ela mostra caminhos de existência que talvez não estejam imediatamente óbvios para nós, apesar de estarem latentes em nós. Apesar de, no momento que a gente se depara com elas, elas reverberam em nós e nós a queremos. Então, aquela velha história, né? Você queria ser Barney Stinson, mas nasceu o Ted Mosby, né? Se você não se depara com a personalidade daquela, se todas as pessoas que você conhece na sua vida são Ted Mosbys da vida, você termina sendo apenas um Ted Mosby da vida, né? Porque você não sabe sequer da possibilidade de existência de uma personalidade tão díspara e tão atípica, e que é possível. Não no sentido literal, mas no sentido universal, né? No sentido poético do termo. Então, na literatura, vai lhe dar todo um catálogo de existências humanas que você pode se deparar. E aí, novamente, aquilo que a gente falou, né? Quando a pessoa nasce, ela só possibilidades, na medida que ela vai envelhecendo, vai limitando essas possibilidades. Então, o tempo que a gente tem para se deparar com novos modos de existência, conhecer novas pessoas, é bastante limitado. De modo que a literatura universal, ela permite que a gente, em pouco tempo, consiga absorver, né, um caminhão de existências humanas. Não só isso, a literatura ela serve para nos dar exemplos plausíveis e factíveis de comportamentos que podemos ter. A gente simula esses comportamentos, a gente rejeita aqueles que parecem-nos ruins e a gente assimila, se aproxima, se imita aqueles que parecem bons. Então, outro ponto importante da literatura é porque a gente vai ter que lidar com pessoas diferentes de nós, né? Querendo ou não querendo. Ainda que através da literatura a gente não encontre nada que seja atrativo para quem nós queremos ser, nós temos que reconhecer o fato de que teremos que lidar com pessoas de personalidades muito diferentes das nossas. Então, através da literatura, você pode ter contato com essas personalidades sem correr no risco de conviver muito com elas, né? E, a partir disso, saber navegá-las melhor. Então, o que é que eu vou propor para vocês para absorverem melhor, através da poesia, da poética, da literatura, da arte, esses elementos? Primeiro ponto, quando vocês estiverem se deparando com a narrativa fictícia, poética, filme, livro, etc., tentem se perguntar o seguinte, né? Quais personagens são as personagens mais estranhas, mais diferentes de mim, mais díspares de mim, mais atípicas, que eu menos conheço, que eu menos tenho contato? E quais são as personagens, as personalidades que são mais familiares, que mais se assemelham ao que eu sou, às pessoas que eu conheço e às pessoas com quem eu convivo? Feito esse mapeamento de quem é quem, pergunte-se, quais dessas personagens você mais gostaria ou não gostaria de forma nenhuma de se identificar? Qual dessas personagens, familiares ou diferentes, você acha
admirava e que você gostaria de ser mais parecido com ela. Ou ainda, que você não queria nem um pouco parecer com elas, porque elas são mesquinhas, egoístas, sei lá, malvadas e tudo mais. Perceba, pode ser que você se pareça com essa personagem mesquinha, medrosa e por aí vai. E você não quer se assemelhar a isso. Terceiro ponto, o que é que você precisaria mudar no seu comportamento, de maneira cotidiana, de maneira mais abrangente na sua vida, para que você haja de maneira mais semelhante àqueles que você gostaria de se assemelhar e que você haja de maneira menos semelhante com aqueles que você não gostaria de se assemelhar de forma nenhuma. Um livro interessante que eu acho para fazer isso são os livros de Game of Thrones. Eu acho que tem uma pluralidade, assim, um livro besterol, assim, bonzinho, né? E tem uma multiplicidade de personalidades muito interessantes. Primeira pessoa. Então você tem acesso a todo o mundo interior das personagens, ao contrário da série, né? Que você só tem acesso ao mundo exterior. Nos livros você tem acesso aos seus sonhos, os seus medos, os seus pensamentos e por aí vai. Então é uma maneira interessante de você ter contato íntimo a muitas personalidades plausíveis e interessantes. Segundo ponto, né, para você entender melhor a teoria aristotélica, é quando você estiver assistindo o filme, eu vou fazer uma recomendação de alguns filmes para vocês, certo? Vocês fazerem as perguntas, tentarem identificar os elementos aristotélicos nessas narrativas. Tentar reconhecer a amácia, né, o erro ou falha, a peripécia na agnórisis, nessas tramas, e tente prestar muita atenção no seu sentimento de catarse. Tente prestar muita atenção a isso para que você possa entender o que Aristóteles está tentando falar. Então vou recomendar alguns filmes para vocês, que eu acho que representam de maneira razoavelmente bem a descrição do Aristóteles da tragédia e da poética como um todo.